Senhor Jesus. Amém. Bênção, né? Bênção adorar o Senhor juntos. Quero reforçar aqui o que o Haroldo falou, agradecer a visita do Basileu, da Moab, nossos irmãos tão amados, que foram morar numa cidade difícil, ruim de morar, né? Uma cidade feia, né? Ruim, né? Que é Foz do Iguaçu. Aliás, desde que eles mudaram, eles sempre convidaram a gente para ir lá, né? Né, Basileu? Nós tá devendo umas 5 visitas, então, né? Que faz um tempo. Mas é muito bom, né? Bom vocês aqui, ter vocês. Nosso Eli já é de casa, né, nosso Eli? Virou mesmo, né? Ah, benção, mas que bom ter vocês aqui. Deixa eu ver mais alguém, não, né? Que está nos visitando. Mas que bom, a gente está podendo juntos aqui compartilhar a visita da nova família Terra, né? Uberlândia, né? Terra, fala que Lândia, né? Terras Altas, né? Benção ter vocês aqui. Espero que correu tudo bem. Eu sei que vocês não queriam voltar mais da cidade onde vocês estavam lá. No lugar de vocês, eu também não voltaria. Cidade difícil, né? Era Praia do Forte, né? Nós fomos lá um dia, né, amor? Acabou o dia, não voltou no outro dia. Não quero, não. Que bênção, bom demais. O que a gente vai compartilhar hoje com os irmãos, eu vou até pedir licença para o Álvaro, né? Foi uma conversa que eu e o Álvaro tivemos durante a semana, não sei se você está lembrado, Álvaro, mas foi uma conversa... Não, só para o Álvaro. Mas foi uma conversa sobre uma mensagem que um homem conhecido no Brasil, uma referência como pregador, tinha dito. Foi essa conversa, né? Não foi nada assim, que esse cara, né? Não. Foi uma das, né? Mas foi interessante a nossa conversa, porque daquela conversa o Paulo tinha me convidado para compartilhar. Eu falei, rapaz, está aí um tema importante que nós deveríamos compartilhar. E durante essa semana eu fiquei mastigando, né? Tentando buscar de Deus direção, né? Revelação mesmo sobre esse tema, porque pode ser, meus irmãos, pode ser que esse tema seja um dos temas mais importantes nessa geração. Não que não existam outros temas, né? Mas, de fato, esse tema é sim um dos temas mais relevantes. E se eu pudesse dar um nome a esse tema, eu falaria exatamente como eu falei com o Alvo no dia da conversa, sobre a diferença de princípio e forma. Princípio e forma. E muito crente, muitas igrejas têm confundido a diferença de princípio e de forma. O nosso irmão Haroldo leu aqui no início um texto do apóstolo João, e eu quero ler novamente esse texto com os irmãos, para a gente fazer uma espécie de contexto, para a gente poder compartilhar o que a gente quer compartilhar hoje com os irmãos. 1 João, capítulo 2, versos 24 ao 27. Está escrito assim: quanto a vós outros, o apóstolo João está falando com a igreja, zelai para aquilo que ouvistes desde o princípio. Permaneça em vossos corações. Isso que ouviu desde o princípio. Porquanto, se o que o ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Bom, nós como igreja já tivemos a oportunidade de estudar sobre isso, mas eu quero reforçar esse ponto, que é um ponto extremamente importante.
O apóstolo João, como todos sabem, foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu numa ilha chamada Patmos. A história, né, a história da igreja vai dizer que o apóstolo João foi o único que não foi assassinado, ou decapitado, ou crucificado, ou queimado. Ele foi, de fato, o único que morreu de velhice. E, portanto, ele foi o último apóstolo a morrer. E ele morreu nessa ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha meio diferente. Você podia entrar na ilha, mas como preso, você não podia sair da ilha. Por isso que o apóstolo João recebeu várias pessoas. Se você for ler o evangelho, texto do Apocalipse, você vai ver que fala: o anjo da igreja de Esmirna escreve o Senhor, porque esse anjo não era um anjo de asa, né, que ficava viajando. Não, esse anjo era um mensageiro, porque a palavra anjo também conota mensageiro. Então vinham as pessoas da igreja lá e falavam: João, você não sabe o que está acontecendo, o bicho está pegando lá. Ah, está acontecendo isso? Então o anjo da igreja escreve, né, e vai levar essa mensagem. Então o apóstolo recebeu várias pessoas trazendo notícias da igreja. E o que mais me chama a atenção, e aqui eu quero alertar os irmãos, porque eu creio que se tem um formato dessa mensagem hoje é alerta. Sabe por quê? Se você parar para pensar, depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quase não, 100% das epístolas que foram escritas por Paulo, por João, por Pedro, por Judas, que está lá, todas foram cartas corretivas. Você entende a diferença de uma carta instrutiva de uma carta corretiva? Entende, Moab? Faz sentido? Era que o bicho já tinha pegado. Algo já tinha acontecido. E olha que eles estavam ali à porta, né? Estavam quase pertinho de Jesus ali, no sentido da data, né? Jesus estava ali, foi morto, crucificado. Muita gente viu, muita gente que estava nessas igrejas puderam ter o privilégio de ver Jesus ressurreto e levado aos céus. Mas naquele momento, João escreveu a carta, e aqui João deixa claro nesse texto, escrevo isso como advertência. E por que tinha advertência? Porque João entendeu que havia entre eles, e não é no mundo, gente, não é no mundo que João está escrevendo. Já havia entre eles, havia quem? Que João escreveu aí no texto. Havia o quê, meus irmãos? Hã? Sim, mas eles estavam querendo fazer o quê, Moab? Seduzir. Sabe, meus irmãos? Vou falar uma coisa para vocês. A igreja cristã, hoje em dia, precisa tomar um cuidado simples, que é a aparência. Aparência. Talvez não tenha nada que mais confunda a mente humana do que a aparência. Por exemplo, vou explicar uma coisa aqui simples, não tem nada a ver com a Bíblia aqui. Existe um conceito chamado dissonância cognitiva. Eles explicam que o cérebro humano, eu acredito que é por conta da queda do homem. Ele está apto a julgar qualquer coisa em 7 segundos. Então, a Moab me viu a primeira vez, um gordinho, baixo, magro, feio, cara de pó, cara de... Sabe essas coisas que a gente faz? Mas, gente, quem aqui não é assim? Fala pra mim. Quem aqui não chega num lugar e fala: parece honesto, parece ladrão, parece mentiroso. É ou não é verdade? Por isso que, quando você vai estudar questões cognitivas, eles ensinam que você tem que andar sempre bem vestido. Porque, cognitivamente falando, quem anda bem arrumado é o quê? Uma pessoa honesta, uma pessoa confiável. É verdade isso. Por que você acha que o político anda de terno e gravata, gente? Por que você acha? Aqui é só uma o ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores, o Duda Mendonça, acho que é Duda Mendonça, não sei se era esse o nome, ele falou pro Lula, né? Falou: se você não mudar o jeito de vestir, você não ganha a eleição. O Lula teve que mudar o jeito de vestir para ganhar a eleição. Porque a maneira como ele vestia não transparecia o quê? Credibilidade. E por que eu estou falando isso? Porque pensa, você acha que Satanás vai seduzir? Vamos pegar uma analogia. Você acha que vai seduzir um homem com uma mulher feia? Fala pra mim. Você acha que vai seduzir uma mulher com um homem feio, pobre, sem, né? Não vai nunca. A sedução, ela tem que ter, ela está carregada de aparência. Você acha que Satanás, de alguma maneira, vai confundir você com um emprego ruim? Tipo assim, eu te levar para um emprego pior lá para a cidade e tal. Você acha que alguém vai ser seduzido por isso? É lógico que não. Então, que maneira que você tem que ser seduzido? Com algo, como está escrito lá, Tiago, algo que traga o quê? Cobiça. Algo que seduza aos olhos. E por que eu estou fazendo essa menção? Essa semana, conversando com o Álvaro falou assim para mim: nossa, Tiago,
quando o Paulo pregou na semana passada, eu vi uma hora que você citou um pregador, você não falou o nome, por uma questão de respeito, mas eu sei de quem você estava falando. Eu falei, eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Porque provavelmente você deve ter ouvido também o que aconteceu. E eu não sei se você sabe o que ele disse. Eu vou só falar, eu não vou citar o nome, porque eu acho que é uma questão de respeito, né? Mas ele disse o seguinte, eu vou tentar traduzir o que ele falou, talvez eu erre uma vírgula aí. Não interessa o jeito que você vive. Não interessa se você está se cheirando na carreira de cocaína. Não interessa se você está deitado na cama de outra mulher. Não interessa se você está roubando. Porque o que importa é Cristo. Porque o que importa é Cristo. E sabe, meus irmãos, esse homem que disse isso hoje é considerado talvez um dos 5 homens mais importantes no contexto religioso cristão, tá? A nível nacional. E por que eu estou alertando os irmãos? Se um homem nesse gabarito foi seduzido, quem dirá eu e você? A igreja desse senhor é lotada. Ele deve ter uma arrecadação mensal de mais de 4, 5 milhões de reais. Por que eu sei disso? Porque eu tenho irmãos lá em São Paulo que congregam nessa igreja. Vocês conhecem lá, né? O Eduardo e a Thaís Campbell lá. Então lá, assim, lá tem até heliporto para os irmãos chegar. É uma coisa esquisita, assim, de riqueza, de prosperidade. Agora, sim, isso não é o ponto. O ponto é, quem aqui vai se lembrar, e aqui você descobre quem que é crente antigo, né? Quem aqui vai se lembrar do nosso irmão Caio Fábio? Quem lembra? Quem lembra do Caio Fábio? Eu sou novo, mais ou menos. Quem enganar quem? Eu conheço. O Basileu talvez não saiba, mas eu fui durante muitos anos da Presbiteriana, lá da Central de Uberaba, muitos anos, né? O pastor, né, agora fugiu o nome aqui. Você lembra que eu falo? Fugiu, Nathaniel, talvez vocês nem lembram dele, mas Nathaniel de Uberlândia, mas ele foi pastor lá durante 14 anos em Uberaba, mas enfim. E eu me lembro que nessa época o Caio Fábio já tinha tropeçado, né? Vamos chamar assim, né? Mas o Caio Fábio foi, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais brilhantes que houve no Brasil. Certo, Haroldo? Você conheceu, Paulo? Mas você sabe quem é, né? E esse homem, de tudo que ele recebeu de entendimento, de revelação a respeito do evangelho, ele cometeu, talvez não só apenas um, como eu posso ter tropeçado também, mas ele cometeu um tropeço assim, violento. E quando eu digo violento, porque tem uma coisa que é diferente de outra. Uma coisa é você pecar, uma coisa é você errar contra o Senhor, se arrepender ou não. Outra coisa é quando você tenta distorcer o que Deus disse. Essa distorção do que Deus disse é o mesmo sintoma de Satanás. E eu vou mostrar isso nas escrituras para vocês verem o que eu estou falando. Porque uma coisa é o Álvaro descobrir que o Tiago é um adúltero e me confrontar e eu me arrepender. Outra coisa é falar para o Álvaro que não, Álvaro, na Bíblia tinha homens que casavam com 5 mulheres. Véio. Qual que é o problema? Você está entendendo a diferença? Entende isso, Álvaro? E tem muita gente hoje em dia que, para justificar a sua própria concupiscência, cria o quê? Argumentos. E a palavra de Deus nunca esteve à mercê de homens para argumentar frente a ela. Tanto que é verdade que no nosso meio a gente acredita que o evangelho não se discute. O evangelho o quê? Se prega. Eu não entro em debates religiosos. Eu tenho oportunidade de compartilhar o evangelho com qualquer pessoa. Mas quando a pessoa começa a discutir, eu falo, não, por quê? Porque o evangelho de Deus não foi sempre colocar, vamos agora pensar como que Deus pensa. Ou melhor, vamos tentar adaptar como Deus pensa. O que é o que as pessoas estão fazendo? Esse próprio pregador, há menos de 3 meses antes, e a Renata que às vezes, né, me mostra, né, que a Renata acompanha um irmão lá, um pastor que denuncia isso, né? Ele falou o seguinte, nós temos que, não é transcrever, é aquele que readaptar a Bíblia para o contexto atual. Ele disse exatamente isso. Um homem que, gente, de verdade, alguém que diz isso, ou esse irmão tem uma aparência de conhecimento do evangelho, porque uma coisa é a aparência, ou esse homem está realmente apartando-se da fé. Não tem outra coisa. Por isso, existe uma coisa que antecede os escândalos. É a distorção do evangelho.
Por isso, eu não estou querendo antecipar algo, até porque eu não sou profeta, para falar isso. Mas quando um homem começa a distorcer a palavra de Deus dessa maneira, se prepara que o escândalo vai vir logo em seguida. É como se o irmão já estivesse preparando a cama, sabe aquela coisa? Como o cara vai morrer, não prepara a cama, tem um ditado que fala isso, né? É alguém que já prepara a cama por quê? Para o pecado que vai vir. Não que vai vir, talvez já está até acontecendo. A Ieda vai se lembrar disso. Quantas vezes eu já estive em igreja, em comunidade, que eu participei lá em Uberaba, da própria Sal da Terra de Uberaba, a Ieda vai se lembrar, de um pastor que toda vez morre, porque subia no púlpito, é para falar de sexo, adultério, pecado, vai para o inferno. Sexo, adultério, pecado, vai para o inferno. Ó, cuidado, irmão, não toca na irmã. Sabe essas coisas? Pergunta o que aconteceu. Ele já tinha um ano que ele tinha um caso com a mulher do presbítero, que era o melhor amigo dele. Mas o caso era um caso assim, assustador, que você não vê nem nas trevas aquilo lá. É ou não é verdade? Então, hoje em dia, quando a gente olha para esse tipo de comportamento, você pode esperar, porque alguma coisa vai vir. Gente, isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é distorcer aquilo que Deus disse. E aí eu quero aproveitar e compartilhar outros temas, outros textos com vocês. Eu peguei só uma definição simples da palavra princípio. Eu queria só, como está ficando registrado, só para ficar registrado, né? A palavra princípio significa o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou um processo. Início, ou como exemplo, né? O princípio da vida na Terra. 2, o que serve de base a alguma coisa, uma causa primeira, uma raiz, uma razão. 3, um ditame moral, uma regra, uma lei, um preceito. Por exemplo, quando eu digo que uma pessoa foi educada sob princípios rígidos, sabe quando a gente fala assim? 4, uma proposição elementar e fundamental que serve de base a uma ordem de conhecimentos, princípios da física ou da matemática. Outra coisa, proposição de lógica fundamental. Por exemplo, isso surgiu a partir de um princípio falso, certo? Ou outra questão de filosofia, uma fonte, uma causa de uma ação. Pronto. Isso é princípio, no sentido dicionário. Eu quero... Olha uma coisa interessante, baseado nisso que eu entendi. As empresas grandes hoje em dia descobriu que existe uma forma de quebrar as pequenas empresas, ou as empresas que estão crescendo. Como é que eles fazem, Álvaro? Eles Compram. ou eles inovam, o produto é um produto igual, ou melhor do que Mas a melhor estratégia é comprar o concorrente e depois dissolver o concorrente, certo? Ou seja, é fazer parte dessa empresa, comprar como se fosse, né, somos grandes amigos, queremos crescer, e vai, de repente, racha a empresa, fecha, quebra a empresa. Porque ele está atrás de quem? A grande empresa. O que eles chamam hoje em dia de audiência. Audiência é um termo que usa no marketing digital, né? Que quanto mais audiência você tem, melhor. A audiência é clientes, né? Então, as grandes empresas querem o quê? Grana, mais dinheiro. Então, elas querem mais adeptos. E para querer mais adeptos, tem que comprar o concorrente, quebra o concorrente e pega esses clientes. Então, aqui em Uberlândia mesmo, tem um conhecido nosso, que ele chama João, ele criou, na época, um sistema, e era um sistema para médicos, né? Aí uma grande empresa, um investidor viu eles aqui em Uberlândia, deu 100 milhões de reais para eles, cresceu para caramba. Aí como é que eles entenderam de crescer? Eles foram lá em São Paulo e comprou a maior empresa de sistema na área médica, comprou, integrou a empresa, né, trouxe a carteira de clientes dessa empresa, tinha mais de 10 mil médicos cadastrados no Brasil, depois foi lá e quebrou a empresa. E continuou ele, né, com a empresa dele aberta e está até hoje lá. Chama iClinic, não é... não importa isso também. Só estou querendo ensinar esse conceito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Satanás utilizou da mesma forma. Sabe essa forma? Essa forma de atuar, essa maneira de atuar? Isso é satânico. Porque Satanás fez exatamente e continua fazendo exatamente a mesma coisa. Sabe como? Fazendo-se um de nós. E o apóstolo João sabia disso. Por isso que ele falou que há entre vós alguém ou alguns que estão tentando o quê? Seduzi-los. Olha que perigo. E eu vou falar mais. Se o apóstolo João escreveu isso, pouco tempo depois que a igreja foi formada por meio de Cristo Jesus, e a igreja já estava se corrompendo, quem dirá nós hoje em dia?
Quem garante, gente, quem garante que a mensagem que você ouviu é a mensagem que dele ouvistes? Quem garante? Qual que é a garantia que você tem? Quem garante, gente, quem garante que você realmente vive o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem garante isso? Não, lá na minha igreja fala de Jesus. Gente, eu vim do Espiritismo. Todo mundo sabe minha história. Sou de Uberaba. Lá em Uberaba fala-se mais de Jesus do que muita igreja evangélica. Mas muito mais igreja evangélica. Sabe qual que é a diferença? O princípio. Sabe qual é a diferença? É a maneira como eles olham para Jesus. Você vai ver nas escrituras. Bom, quem aqui está mais tempo com a gente vai lembrar disso. Quando a gente vai estudar os momentos de Jesus na cruz, aqueles momentos que antecederam a cruz lá com Pilatos, né, com os guardas do templo, com os sumos sacerdotes, a Bíblia vai dizer que todos eles olhavam para Jesus e viam de uma forma. Então, por exemplo, os judeus viam como inimigo, um pária, alguém que estava contando um monte de mentira e que por isso tinha que ser assassinado. Pilatos olhou para ele e falou assim, mas quem é você? Que verdade é essa que você está falando? Só que a gente sabe que aos olhos humanos, Deus estava concretizando algo eterno e que muitos daqueles ali morreram nunca souberam o que aconteceu ali. Porque segundo as escrituras Isaías 53, o pai agradou e moeu o seu próprio filho. E quando estava tendo um julgamento humano, Deus estava julgando a face da terra. E todo mundo achou que Deus perdeu o controle. Mas o interessante é como as pessoas olhavam para Jesus. E aí, meus irmãos, vamos ler um texto, que é um texto muito conhecido dos irmãos, só para mostrar como que funciona a dinâmica, a didática, né? Olha só. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Olha como está escrito. Eu vou fazendo algumas pausas para poder facilitar. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então presta atenção nisso. A primeira coisa que as trevas, o mundo e quem nos seduz vai tentar fazer é colocar uma dúvida. Mas será mesmo que é dízimo? Mas será mesmo que tem que congregar assim mesmo? Ah, mas será que? Vou falar uma coisa para vocês. Deus, nosso Senhor, não é alguém que está sentado à sua frente para você falar, será mesmo, Deus? Porque você e eu não somos Deus. Mas imagina você sentar diante de Deus e fazendo uma pergunta, será? Uma coisa é falar, Senhor, eu não entendo. Outra coisa é será. Senhor, eu não alcancei isso ainda. Outra coisa, Senhor, olha, será mesmo? Quem aqui já viu esse tipo de pessoa? Já viu? Tem gente que é assim. A pessoa sarcástica, né? Quando você vai perguntar para ela, será mesmo? Ou o Álvaro falou que ama você. Será mesmo? É ou não é? Não tem gente que faz assim? Satanás, tá vendo? Esse é um espírito. E é o mesmo. E ele continua se repetindo até o dia de hoje. Vai continuar o discurso. Então vamos ver. Olha a conversa. Respondeu a mulher à serpente. Primeira coisa. O primeiro culto espírita estava acontecendo e a mulher nem percebeu. Uma mulher falando com cobra, bicho. Já tinha que ficar. Tá errado isso. Mas tá lá. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a segunda coisa que acontece é o quê? Acrescento. Acrescento algo que Deus nunca disse. Deixa eu te falar uma coisa. Só tem jeito de alguém acrescentar, lançando uma dúvida primeiro. É ou não é verdade, Paulo? Para pensar. Entendeu, Álvaro? Da nossa conversa aquele dia? Você entende o tanto que esse mecanismo é diabólico? Porque se eu não coloco uma dúvida primeiro, não tem como acrescentar nada.
Então, quando a gente fala que nós temos que aprender a questionar tudo, Paulo é uma pessoa que nos instrui desde o início, questionem tudo, não é para que a gente seja o Paulo Freire, né? Aquele cara o questionador, que fala, que vocês estão falando para que eu me oponha, sabe essas pessoas que fazem isso? Não é isso que a gente está falando. O senso crítico é alguém que se apoia no espírito dado pelo Senhor para olhar para aquilo e tentar ver se aquilo é do Senhor. Se aquilo provém das sãs doutrinas, aquilo que vem da Escritura. Só que nos dias atuais as pessoas estão aceitando o quê? Qualquer coisa. Por isso que quando um cara, esse pregador fala, eu garanto, cara, eu queria estar lá para ver. Eu aposto, tinha gente no plateia, 10, 15 anos de igreja, assim, ó. Esse é o nosso pregador. Paga ele. Paga ele. Porque essa é a mensagem que a gente precisa, ué. Quem não quer uma mensagem dessa? Quem não quer? Pode continuar vivendo. Não importa o que você faça. E nós sabemos que, de fato, o que nos leva para o céu não é a quantidade de coisa que a gente faz de certo. E o que nos leva para o inferno é a quantidade de coisa errada que a gente faz. O que nos leva para o céu é Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é fato. Mas não foi isso que ele está querendo dizer. Entende isso, pessoal? Ele está falando de um fatalismo. Ele estava falando de uma mente batista, porque ele é da igreja batista, de que não se preocupe. Se Deus te alcançou, não se preocupe, porque ele faz tudo. Ele é quem faz tudo na sua vida. Não se preocupe. E aí, quando você vai ler Filipenses, capítulo 2, versos 13 e 14, está escrito assim, por isso, olha como é que o Paulo escreveu, por isso, desenvolvei a vossa salvação. Aí o cara pensa, não, é eu que faço. Aí, de repente, ele escreve o 14, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Aí o cara fala, tá vendo? Deus faz tudo. E aí, Moab, lembra da nossa conversa. Por isso que nós, Moab, de fato, nós temos uma posição clara, nós não somos nem calvinista e nem arminiano. Porque nós cremos que Deus realmente faz tudo, mas nós acreditamos incrivelmente na responsabilidade humana. E não é nem, quando a gente fala aqui, viu, Moab, é um conceito que a gente também trabalha aqui do monergismo e sinergismo, não é nem isso. É mais do que isso. Porque eu tenho certeza absoluta, pelo Deus que eu conheço da Escritura, Deus jamais vai levar alguém para o céu com uma arma apontada na cabeça. Ou você tem alguma dúvida disso? Você acha mesmo que Deus vai... Porque quando fala que arrastou das trevas para a luz, não é esse conceito de arrastar você para o céu, não. A salvação foi oportunizada aos homens. Claro que nós devemos responder ao Senhor se cremos ou não cremos. Mas não é que eu faço ou deixo fazer. É se eu creio ou não creio. Agora, o cara que fala que não crê vai ser arrastado para o céu? Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Beleza, voltemos. A gente foge do texto, nunca mais volta para o texto, né? Beleza. Versículo 4. Presta atenção agora no que aconteceu. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Então você quer ficar atento, meu irmão? Fique esperto. Dúvida, acrescento e uma mentira agora. Porque agora, você e eu devemos tomar não é uma decisão, mas agora é uma questão quase de crença mesmo. Se você crê ou não crê. Sabe por quê? Porque você vai ter que ficar entre as palavras de Satanás e a palavra de Deus. Quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós já falamos que ele não é uma possibilidade ou um caminho qualquer. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e é a única possibilidade de vida. Portanto, quando eu pergunto para os irmãos, quantas verdades você acha que existe? Quantas, meu irmão? Quantas? Eu não estou ouvindo. Uma. E quantas mentiras? Várias. E aqui eu me lembro de quem falou isso numa pregação foi até o Davi Godoy, né, nós estamos nos Estados Unidos, e ele falando que uma vez ele estava lendo que o FBI tem uma ala que só estuda notas, para estudar sobre notas falsas, né? Só que eles desenvolveram uma técnica que eles passam quase 10, 15 anos estudando só a nota verdadeira do dólar. Aí perguntaram para eles, por que você tem que estudar, vocês não estudam as falsas também para saber as possíveis falsas? Como é que é tanta falsa, que é mais fácil estudar só a verdadeira. Porque na hora que chegar uma falsa, você rapidamente reconhece que aquilo é falso. Mas sabe que Satanás usa de uma premissa.
Ele trabalha com um elemento verdadeiro e o resto falso. Eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Quem aqui, pode levantar a mão, quem aqui acredita que Deus te ama? Sim? Beleza. Por causa dessa premissa, muitos crentes hoje não entenderam essa questão. Simples, velho. A Bíblia não diz que Deus te ama. A Bíblia diz que Deus é amor. Ah, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Da maneira como o ser humano pensa, nunca que é a mesma coisa. Sabe por que não é a mesma coisa? Esse mesmo Deus de amor foi quem criou o inferno. E segundo a Bíblia, ele vai lançar a grande maioria da raça humana lá. Tá vendo que a mente humana não consegue entender isso? Porque quando diz que Deus é amor, quer dizer que você não é a causa raiz do amor de Deus. É simples. Velho. Se a raça humana parar, deixasse existir, Deus você queria ser amor, sim ou não? Sim. E se você nunca tivesse sido criado, Deus você queria ser amor? Sim. Então você e eu não somos aquilo que gatilha o amor de Deus. Nossa, a dona Sueli surgiu. Ai, agora eu entendo que é amor. Não. Deus era amor antes da senhora existir. Antes de eu existir. E ele seguirá se eu deixar de existir. Porque eu não sou o gatilho, a causa, o motivo pelo qual faz Deus me amar. Porque se fosse assim, meu irmão, se fosse assim, minha irmã, ia ser difícil aguentar nós. Ia ou não ia? Nós ia ficar uns 15 minutos na presença de Deus e eu ia falar assim, ó, basta. Já está por aqui, ó. Não é? Não é assim que faz com os irmãos? Né, Renato? Vai com os irmãos, 15 minutos, ó, já deu a cota de amar uns aos outros, né? Obrigado, tchau. Mas presta atenção, por causa dessa premissa verdadeira, se constituiu um novo, e vários, na verdade, evangelhos. Porque Deus está à mercê de você, porque Ele é amor. E não importa o que você faça, Ele jamais deixará de te amar. Aí o cara que está passando na rua pensa assim, cara, como eu queria alguém que me amasse. Minha mulher não me ama, meu pai não me ama, meu filho não me ama. Encontrei alguém que me ama, eu quero esse negócio, velho. E aí entra um crente cheio de carência. Carência. Vaidade. Cheio de, não me toque, não fale, né? Eu, Paulo, já falamos sobre isso, né? Estou falando mal de mim na igreja. Eu falei, meu irmão, se essa pessoa te conhecesse como Deus te conhece, falaria coisa muito pior. Graças a Deus falou só isso. Mas não, nós estamos cheios de não me toque. Sabe por quê? Porque o evangelho que nós recebemos, provavelmente, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que é impossível disso acontecer? Muitos de nós aqui sabem o que eu estou falando. Na hora que vem a primeira tormenta, o que faz? Faz o quê, meus irmãos? Vai para Emaús. Lembra dos irmãos para Emaús? Lembra da história? Lembra, Dona Sueli? Dessa história de Emaús? Que na hora que Jesus foi crucificado, rapaz, os caras falaram, vou para Emaús. Sabe o que era Emaús, Dona Sueli? Caldas Novas. Águas calientes. Águas quentes. Era lugar de passear. Sabe por que eles foram passear? Porque cansaram dessa vida. Estava muito difícil andar com Jesus. Até que mataram ele. Então agora vai para Emaús. Até que Jesus entra no meio deles. E lá, se a senhora for ler o texto, vai dizer que é aquele tal de Jesus. Rapaz, Jesus virou o tal agora. Não é o meu Senhor. Não é mais o meu Salvador. É o tal de Jesus. Veio com as histórias lá, curou o povo e morreu. Mataram ele. E nem para fugir. E aí vai dizer que no final Jesus senta com eles, vai comer e reparte o pão. E eles, nossa, também você percebeu desde o início que era ele? Olha que mentira, rapaz. Nem sabia que era Jesus. Eu tô julgando os irmãos aqui, né? Mas, pelo amor de Deus, tava Caldas Novas fácil. Se Jesus fala, vão ficar, eles ficavam. Mas enfim. E aí, meus irmãos? Satanás continua no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, eu vou te falar uma coisa aqui. Sabe o que o Satanás tentou fazer aqui? Quem chuta? Enquanto eu bebo água. Vou te falar aqui o que ele tentou fazer. Destruir a identidade de Deus. Olha o versículo 5 de novo e leia com cuidado e vê se ele não tentou fazer isso. Olha que loucura. Agora eu entendo, viu, Paulo? Agora eu entendo porque o apóstolo João gastou um evangelho, 4 epístolas, 4, né? 3
3 epístolas e Apocalipse, para provar uma coisa: quem Deus é. É ou não é verdade? É ou não é verdade isso, Paulo? Tanto que o João capítulo 1 começa como? Em princípio era o Logos, ou a palavra, que a tradução Logos é grego. E o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Quem que é o Logos? Cristo. E esse Cristo era Deus. E João, começa o João assim e ele termina o João assim. Por quê? A preocupação dele era mostrar quem? Quem verdadeiramente Cristo era. As 3 epístolas de João, João estava exatamente confrontando o mesmo espírito. E por isso eu quero falar para vocês, que é a advertência. Você acha então que esse espírito que vai tentar destruir a identidade de Cristo morreu? Você acha que ele não está mais aí vigente? Você acha que nós estamos confortáveis com isso? Você acha, meu irmão? Sim ou não? Você acha? Então eu vou te dar só alguns exemplos. Se você vai na igreja católica, quem é Jesus? Filho de Maria. Presta atenção nisso. Se você vai no Islã, no islamismo, quem é Jesus? Um profeta. Mas o profeta é quem? Maomé. Maomé. Certo? Você vai no espiritismo, quem é Jesus? Um mestre. Um mestre. O venerável, que chama de venerável mestre. Você vai na maçonaria, quem é Jesus? O grande arquiteto. Você vai na igreja evangélica, quem que é Jesus? O amoroso. O homem do dinheiro, o homem da maleta. Porque você entra aqui, se o problema é dinheiro, seus problemas o quê? Acabaram. Me dá 20%, que é 10, né? Mais 10 que você ficou devendo, que você vai ver até resolver. E sabe, meus irmãos, isso é tão sério, que eu vou te falar uma coisa. Se o apóstolo João tivesse vivo hoje, eu não sei o que ele escreveria. De verdade. Já parou para pensar nisso, não? E hoje em dia, meus irmãos, e eu vou falar uma coisa grave aqui para vocês. Existe um conceito que fala que as nossas ações, não vou chamar de obras não, mas as nossas ações, elas são fruto da maneira como eu penso. Por isso, Álvaro, que eu te falei aquele dia, se o cara pensar que eu posso viver de qualquer jeito, que o que importa é Cristo, sabe o que vai acontecer no final? Vai de finca para o inferno. Porque não foi isso que Jesus disse. Sabe o que Jesus falou para a mulher? Onde estão seus acusadores? Ah, foram embora. Nem eu te condeno. Seus pecados estão o quê? Vá e continue pecando a revelia. Falou isso? Não. O problema, meus irmãos, que aquela mensagem desse irmão, ele estava confundindo exatamente um princípio. E quando eu ataco um princípio, presta atenção nisso. Todo princípio tem um único fundamento, que é apontar para o criador do princípio, aquele que fundamentou aquilo. E deixar em evidência a maneira como esse criador pensa, e a maneira como ele age, e a maneira como ele espera que os seus filhos agem. Pedro disse, sejam vós santos, como aquele que vos chamou é santo. Aí vem um cara e fala para mim que não importa. Mas eu sei de onde vem isso, e eu posso estar plenamente equivocado. Mas eu estou amplamente amparado pela Escritura para dizer que aquele irmão está altamente e completamente seduzido. Sabe quem que é o melhor amigo dele hoje? O Pondé. Sabe quem é um Pondé? Um homossexual, e não tenho nada contra o homossexual, só estou dizendo que é um homossexual que não acredita na existência de Deus. E fazem café juntos. Tem inclusive um encontro, chama Café com Filosofia, uma coisa assim. E quem está lá participando? O irmão. Só que o irmão, presta atenção nisso, o irmão subestimou o quê? A filosofia. O irmão subestimou a filosofia. E sabe por quê que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito bonito falar filosoficamente. É muito bonito ler esses autores filosóficos e tentar, na sua humanidade, criar uma similaridade entre isso e o evangelho. É fácil demais. Até na Bíblia você consegue encontrar essas coisas. Só que o problema é o seguinte, que a Bíblia aceita qualquer heresia. Aliás, ela é a mãe de todas as heresias. Quando você não tem claro o quê? O evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí deu um exemplo, Álvaro, que a Ju está aqui, pode nos dizer se é verdade ou mentira.
Nós sabemos que quando você vai construir algo, se você começa na base errando 1 milímetro, no final de 100 andares, você errou quase 20, 30 metros. É mentira ou verdade, né? Por isso, meu irmão e minha irmã, se você errou no fundamento, se você errou naquilo que você ouviu desde o princípio, pode ser que a sua vida seja um desastre, você nem sabe disso. Pode ser que você está achando que andar como crente, cheirar como crente, cortar o cabelo como crente, dar dízimo como crente, vai te levar para o céu. Paulo disse aos Gálatas que vocês foram para outro, o quê? Evangélico. E ele continuou, como se pudesse existir outro evangelho, porque só tem um. Mas nós somos capazes de quê? Criar outro evangelho. Segundo o quê, meus irmãos? A nossa própria concupiscência. Cara, como eu queria um cara criar um evangelho assim, eu vim aqui para criar um evangelho. É como? Cara, eu quero negar a mim mesmo, eu quero dar tudo para os pobres, eu quero, sabe? Eu quero, minha mulher vai brigar comigo, eu não vou brigar mais com ela. Sabe esses evangelhos assim? Ninguém cria. Os evangelhos que cria é o seguinte, eu sou eu, mas Jesus igual o quê? A maioria. É ou não é assim? Eu sou filho do rei, eu não posso passar dificuldade. Eu nasci para pisar, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Né? Assim os termos. Aí vem uma pandemia, põe todo mundo de joelho. Olha os templos. Olha como estão os templos, meus irmãos. Olha o tanto de crente mentiroso tinha nos templos. Olha que baderna que virou os templos. Sabe por quê? Prosélitos. Alguém sabe o que é um prosélito? Alguém sabe, não? No tempo de Jesus aconteceu a mesma coisa. Conta-se que no templo, as pessoas passavam em frente ao templo do nosso Eli e olhavam para dentro do templo e ficavam impressionadas como a fé judaica se dava. E olhava para aquilo e falava assim, nossa, eu quero entrar. Na hora que ele ia entrar, o guarda do templo, opa, quem é você? Eu sou interessado, quero participar. Opa, então para entrar, fala com aquele homem ali que ele vai te ajudar. Aí você tinha que mudar a roupa, o cabelo, parar de bater nas mulheres, né? Criar os filhos, dar o dízimo, tinha que perder o objeto lá, né, do homem lá, tem que ser cortado. Tinha uma série de rituais, para que no final você fosse o quê agora? Aceito. Agora eu te declaro judeu. Quando Jesus olhou para essa figura, olha o que Jesus diz, não Celim. Vocês, fariseus hipócritas, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito. Porém, vocês convertem eles a filhos do inferno 2 vezes mais. Isso não é palavra minha, viu? Jesus Cristo disse isso. E sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que para você ser judeu, você tinha que nascer o quê? Judeu. Não está satisfeito? Vai para João capítulo 1, a partir do verso 12. E João vai dizer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Que vai dizer que daqueles que não nasceram da vontade da carne, nem do varão e nem de sangues, mas nasceram segundo Deus. Nenhum ser humano, segundo as escrituras, pode nascer por um sistema religioso. Ele não pode nascer por uma declaração de um homem. Eu te declaro agora filho de Deus. E ninguém pode nascer ou ser filho de Deus por uma hereditariedade familiar. É o que está escrito no texto aí. Não existe possibilidade. E por isso que Paulo escreveu da seguinte maneira. Por isso que em Deus não importa a circuncisão e nem a incircuncisão. Importa o quê? O novo, nova criação. Meus irmãos, não se engane. Não se engane. Eu e o Paulo, a gente tem falado isso até o cansaço, né, meu irmão? Nós não somos um sistema religioso. Talvez até porque não está precisando montar uma cafeteria, né, para tentar tirar essa ideia. Nós não somos um sistema religioso. A gente fala, né, Paulo? Para entrar aqui é fácil, para ir embora é mais fácil ainda. O difícil é permanecer ouvindo isso. E com Jesus não foi diferente. Com Jesus não foi diferente. Então eu vou te contar como que Satanás tem feito. Para ver se eu e você abrimos os nossos olhos para não ser seduzido por isso. Satanás já entendeu há muito tempo, desde o Gênesis, que ele não precisa falar que Deus não existe. Ele não precisa entrar nessa discussão. Para quê? É burrice, velho. Ele não falou para Eva, Deus, isso é a voz do seu subconsciente. Ele não falou isso. Sabe o que ele falou para Eva? Pecado? Não existe pecado.
Sabe o que ele falou para ela? Pecado é relativo. Pecado não existe. É coisa da sua cabeça. Pecado? Não, deixa eu te falar uma coisa. Pecado é uma questão de comportamento. Se você mudar o comportamento, você o quê? Ó. Não é a mensagem da igreja hoje em dia. Cara, quantos pregadores eu já tive a oportunidade de ouvir dizendo que se você mudar de comportamento, você vai ser salvo. Isso é behaviorismo, a gente já falou sobre isso. Isso é Freud. Isso é Jung. Isso não é Cristo. Isso é Platão e Aristóteles. Não é Cristo. Cristo, e aqui eu vou falar uma coisa importante. Cristo não está preocupado do jeito que você chega. Aliás, o cristianismo não está muito preocupado do jeito que você chega. A preocupação do cristianismo é o jeito que você termina. É o jeito que você termina que importa. Porque se no final você não terminar como Cristo, o que vai acontecer? Não valeu nada. E sabe o que a igreja emergente está falando hoje em dia? Que não importa, somos todos diferentes. Cada um tem a sua cosmovisão a respeito do evangelho. Aí um dia eu perguntei para o irmão, não, interessante o seu ponto de vista, mas me responde uma coisa. Se no fim de tudo o propósito é ser como Cristo, como é que vai ser então? Como é que vai ser então? Tanto que os discípulos de Jesus foram confundidos com o próprio Jesus, de tanto que eles eram o quê? Semelhantes. Só que hoje a regra é quebrar o princípio. E sabe por que Satanás vai fazer isso? Porque em vez de ficar brigando, batendo boca com os irmãos para falar que Deus não existe, ele fala que pecado não existe. E aí, meus irmãos? É porque nós não temos ideia da pancada que isso é. Sabe por quê? Olha só. Se eu falo que não existe pecado, qual é a necessidade de arrependimento, Stephanie? Qual é, Moab? Nenhum. E se não tem necessidade de arrependimento, para que evangelho? Para quê? Não existe. E se não tem necessidade de evangelho, para que Jesus? Aí eu posso ter um Jesus do jeito que eu quero. Não tem problema. E se não tem Jesus, para que igreja? Para que igreja? É por isso que hoje em dia as pessoas não pregam mais o evangelho nas igrejas. Sabe por quê? Porque é um ajuntamento social. Eles ligam para o irmão, falam que está com saudade do irmão, porque o irmão faz falta para a congregação. Então vou falar uma coisa para você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você não faz falta nenhuma para a igreja. A igreja não está fundamentada na sua presença. A igreja está fundamentada no poder vigente de Jesus na cruz do Calvário. Mais nada. Por isso que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Porque se a igreja estivesse fundamentada na sua presença, nós estava tudo era frito. A igreja não está fundamentada nos dízimos que você dá ou deixa de dar. A igreja não está fundamentada nas suas opiniões que você tem a respeito da igreja. Aliás, se tem uma coisa que o evangelho não nos trouxe, foi a possibilidade de opinião. Ele te deu a possibilidade de crer ou não crer. Simples. Mas, nos dias atuais, tudo se converteu em quê? Pizza. E sabe por que converteu em pizza? Porque Satanás sabe. Qual que era o pecado? Nós já falamos de idolatria aqui várias vezes. O pecado do ser humano é simples. Gente. O ser humano quer ser quem, meu irmão? Deus mesmo. E aí vem Satanás e cria o que nós chamamos de uma coisa bem simples. Bem simples. A possibilidade de você interpretar a escritura do jeito que você quer. Interpretar o evangelho da maneira como você precisa. E isso nós chamamos de humanismo, que é a religião do anticristo. Essa é a religião do anticristo. Dizer que você é a causa primeira. Você é o prototótipo de Deus. Você é a razão de tudo. Você é a razão da cafeteria. Você é a razão da ceia. Você é a razão do louvor. Não é que as igrejas têm feito isso, gente. As igrejas não louvam para agradar o homem. Você, como é que é? Tem umas músicas. Você é importante para Deus. Para de ficar na angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo que às vezes não é ninguém. Bicho, se tem uma música satânica, é essa.
Eu vou falar que presta atenção, nem Bruno e Marrone foi capaz de compor uma música tão diabólica como essa. Gente, leia 1 Coríntios. 1 Coríntios está falando disso. Gente do céu. Misericórdia. Esse dia eu estava vindo de São Paulo de carro e tem o quê? Um mês. E com a equipe da Undoctor junto. E os meninos da Undoctor, né? Tem de tudo dentro do carro, gente. É piada. Eu ando assim e falo, Jesus, eu estou em Sodoma e Gomorra aqui, eu não estou sabendo. E o pau quebrando. E o carro é meu. Na verdade, é do Senhor, né? E eu ponho a música que eu quero. Aliás, que o Senhor quer, né? E aí, de repente, os meninos, Tiago, vamos pôr um sertanejo aí, vamos pôr um forró aí. E eu falei assim, vou ceder. Hoje eu vou ceder. E cedi. Misericórdia. A tal da Marília Mendonça levou tanto chifre na vida. Essa mulher tinha que ir para a igreja, gente. Todo respeito. Mas que até dá uma emagrecida agora para ver se arruma um cara bacana, porque os que ela conheceu só chifrou ela, coitada. Ela tá precisando de Jesus, não é ganhar mais dinheiro. Gente, e sabe, aí num momento, depois de 50 músicas, São Paulo é longe, eu virei para os meninos e falei assim, eu vou explicar para vocês por que eu não escuto música. Esse tipo de música. Porque, para mim, quando fala assim, essa música é do mundo, ou essa música... Tipo, como assim música do mundo e não do mundo? É uma coisa meio confusa, né? Mas eu falo, não, eu tomo cuidado, inclusive de ouvir até música cristã, que se diz cristã, porque eu sei que a minha mente, a minha forma de pensar é extremamente volúvel. De verdade, é um esforço que eu faço. Por exemplo, eu fui formado na minha geração, não seria Legião Urbana. Quem aqui conhece? Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Eu tinha apaixonado, tipo, né, de sentar com o violão e ficar ali horas. Não é verdade? Imagina. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu não sei, e aqui é uma coisa importante. Isso aqui não é um princípio, tá vendo? Isso aqui não é um princípio que eu estou falando. Isso aqui é um cuidado que eu, Tiago, tenho. Se isso serve para você, amém. Se serviu para mim. Entendeu isso? Porque eu, Tiago, sabia que eu sou muito auditivo, o que me fala, entra muito na minha cabeça, eu memorizo muito fácil as coisas. E aí eu comecei a falar, sabe uma coisa? Eu quero aprender mais do Senhor. Então, houve um louvor que fala do Senhor, mas aí eu comecei a perceber que tem louvor também que não fala do Senhor, fala de mim, que me coloca numa posição como se Deus fosse obrigado a me perdoar. E se não perdoasse, o céu não seria o céu. Menina dos olhos. Exatamente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pegaram o evangelho de Jesus Cristo e diluíram ele, segundo o nosso próprio tamanho. O evangelho, ao ser pregado, a pessoa deveria pensar assim, é impossível viver essa vida. E a gente diria, realmente, por isso que você precisa nascer de novo. E ser habitado pelo Pai, Filho e pelo Espírito. Porque somente assim você vai conseguir viver. Quem falou isso? Lucas capítulo 18, 19, quando Jesus foi confrontar o jovem rico, lembra? Na hora que ele confronta o jovem rico, de repente Pedro, acho que foi Pedro, lá não sei se foi ele, mas provavelmente foi, que fala assim, nossa, então é impossível que alguém seja salvo, lembra disso? E Jesus disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. A Igreja Universal pegou esse texto e falou, tá vendo? Se é impossível você ganhar um carro, para Deus é possível. Ó, tá vendo a distorção do evangelho? Jesus não está falando nada de carro, de casa, de propriedade, mas o ser humano, como é materialista, o que ele faz? Traz segundo a sua concupiscência. Quem aqui não quer ganhar mais dinheiro? Levanta a mão. Não é? Aí, já pensou tanto de adepto que eu teria nessa igreja? Então, é só mudar o discurso aí. É fácil encher a igreja, gente. É como é fácil no mundo. É só você falar de relacionamento, dinheiro. E o que mais, Paulo? Tem outra coisa que a gente fala, né? Saúde. Gente, se tem uma coisa que não precisa de saúde, dinheiro e mais relacionamentos bons, né? Amor. Quem não quer? É facinho. Aí vem Jesus e falou assim, ó, quem quiser salvar sua vida, vai perder. Mas quem perder sua vida em favor de mim e do evangelho, vai encontrar. Ah, mas eu quero o amor da minha família. Quem amar pai e mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Só que hoje,
Nós somos uma geração que é muito mais influenciada por Aristóteles e Platão do que pelo próprio Evangelho de Jesus Cristo. Nós já falamos, né, Paulo? Você quer saber onde está a sua família? A sua família verdadeira está aqui dentro. Ah, você está sendo muito radical. Não, não sou sendo radical, não. Foi Jesus que falou isso. Só que hoje, esse formato romano familiar, que a mulher, geralmente, já viu o formato romano, como é que é? A mulher predomina na casa. É aquele formato matriarcal. Sabe essa coisa da mulher mandar? Aí o marido chega, bem, vamos para a igreja? Não, não, hoje não. O marido, tá bom, amor. Aliás, eu tenho que respeitar o casamento, né? Sabe por que isso acontece? Falta de evangelho. Falta de, desculpa a expressão, de culhão, homem, macho. E não é macho para bater na mulher, não. É macho para falar para assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas o quê? Você casou comigo, eu te enganei? Não. Então, se fala uma coisa, eu estou indo. Eu estou indo. Ah, mas você não me ama. Realmente, do jeito que você quer, não é, amor. Isso é novela das 8, entende isso, não? Aquele ator que leva flores para a mulher todo dia, mas às vezes até uma bichona lá na vida real, tá lá fingindo, porque aqui não existe. Quem aqui é casado sabe o que eu estou falando. Certo, Nathaniel? Vamos lá. Presta atenção nisso, rapidinho. O apóstolo Paulo, a última carta do Sueli, que o apóstolo Paulo escreveu foi a 2 Timóteo. A 1 Timóteo ele estava na primeira prisão, e 2 Timóteo ele escreveu já na segunda prisão no governo de Nero. E ao escrever para o Timóteo, pensa comigo, Paulo estava sabendo que a sua libação, a sua entrega como libação já estava chegando. E Paulo, quando ele foi falar com Timóteo, pensa, você precisa dar uma instrução para esse cara. Timóteo, meu filho na fé, eu estou te escrevendo para te dar uma instrução, para te dar uma orientação sobre os próximos passos. E olha o que ele escreveu. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 ao 14. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. 2 Timóteo 1, 11 ao 14. Eu falei rápido e já comecei, né? Desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Presta atenção, Timóteo. Aqui vai as últimas instruções de um homem que viveu, guardou a carreira, completou a carreira, guardou a fé. Eu sempre confundi. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo das sãs doutrinas que você ouviu de mim. Quanto ao que foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em vós. A última instrução do apóstolo Paulo foi a primeira. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo nada mudou. Mas e hoje? Paulo falou semana passada. O evangelho só serve para converter as pessoas. E depois? Não, depois tem assuntos mais importantes para a gente tratar. Por exemplo, como ser um bom marido. Como ser uma boa esposa. Como ser um bom funcionário. Não, meu irmão. Segundo o Paulo mencionou, e isso é fato nas Escrituras, o crente, ele foi cravado na cruz do Calvário, juntamente com Cristo. E ele deve permanecer aí, para sempre. Por isso Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, dia após dia, depois vem e me segue. O assunto mais importante das Escrituras é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro assunto mais importante que esse. Você quer saber como você ser um ótimo marido, Nathaniel? Olha para a cruz do Calvário. Quer saber como ser uma ótima esposa, Stephanie? Olha para a cruz do Calvário. Quer saber como ser um ótimo funcionário? Olha para a cruz do Calvário. Tudo se resume na cruz do Calvário. Tudo. É impressionante como se resume. E aí, se nós pudéssemos, de alguma maneira, resolvermos essa situação, como lidar com isso?
1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 18 ao 24. Está escrito assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos ou perdidos, né? Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Versículo 21. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Não é Aristóteles e Platão que vai explicar Jesus. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porquanto tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos o Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Houve um homem que talvez muitos de vocês conheçam, que ficou conhecido como Dowland Jones. Dowland Jones, isso, que era o médico da rainha, né? Eu sempre confundo ele, né? John Stott escreveu um livro que se chama A Cruz de Cristo. E no prefácio do seu livro, ele vai contar a história que Dowland Jones, um dos maiores pregadores da Inglaterra, que foi inclusive médico da rainha Elizabeth, diz que um dia, John Stott falando do Dowland Jones, tá? Diz que Dowland Jones foi pregar no interior de uma região na Inglaterra, numa igreja super pequena, e vai dizer que ele estava, né, assim, tipo assim, né, o que eu vou falar? Eu vou arrasar, vou arrebentar, né? Tanto conhecimento que ele tem, chegou nessa igrejinha para pregar. E o pastor o recebeu como se fosse um lorde, assim, né? Médico da rainha, pregador, um homem. Imagina naquela época. E conta que Dowland Jones foi e fez uma pregação que ele falou assim: agora, ó, você é o cara. Sabe aquelas pregações que o cara fala assim, hoje, ó, você é o cara? E ele pregou. Só que ele pregava e olhava a reação das pessoas, e ele falava que a reação das pessoas era assim. E naquela época a igreja era um pouco mais, né, quente que hoje em dia. Que hoje tem Netflix e outras coisas mais interessantes. Aí, conta que ele ficou tão impactado com aquilo que ao final da pregação ele foi falar com um pastor da igreja. E virou para ele e falou: pastor, eu devo ter falado alguma coisa errada, ou alguma coisa na minha mensagem, as pessoas não entenderam. Eu queria saber do senhor. Eu me equivoquei, o que aconteceu? Ele falou: não, você é uma boa pregação. Uma pregação digna de respeito, né? Mas faltou uma coisa. Ele o quê? Faltou cruz. Faltou sangue na sua mensagem. Faltou ele falou, no livro de história está dizendo, faltou a mensagem do Cristo crucificado. Conta que Dowland Jones se desesperou e procurou uma biblioteca mais próxima, segundo ele, para encontrar algo que falasse sobre o assunto. Gente, imagina hoje que tá o negócio, pô. Isso daquela, ainda está falando de muitos anos atrás. Dowland Jones eu nem sei o ano que ele nasceu, mas é muitos anos atrás. E ele encontrou um livro, segundo ele, um livro super simples, com uma capinha que dizia O Cristo Crucificado. E conta que ele chegou em casa, voltou para casa, entrou dentro do seu quarto, ficou 3 dias sem comer, sem dormir, sem fazer nada. A mulher dele disse, estudando só a mensagem do Cristo Crucificado. E sabe o que ele disse? Quando ele sai do quarto, ele falou assim: eu me equivoquei, porque eu achava que conhecia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Médico da rainha, pregador famoso. E aí John Stott vai dizer que esse era o fundamento porque o Stott estava escrevendo o livro, A Cruz de Cristo. Meu irmão, quanto de Cristo crucificado tem na sua vida? Quanto de Cristo crucificado tem nas suas relações, nas suas amizades, no seu trabalho, nas suas interações sociais? Onde tem Cristo crucificado nisso? Onde tem Cristo crucificado na sua linguagem, na sua mensagem, na maneira como vocês falam com as pessoas? Diluíram-se a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo ao padrão humano. Por isso que um homem tão brilhante como esse pastor Batista, ilustre, tem a audácia de falar que o evangelho precisa se adaptar a esse contexto, porque esse cara nunca entendeu de onde veio o evangelho. O evangelho não veio da terra, gente.
O evangelho veio do céu. O evangelho é uma mensagem que pode passar milhões e milhões de anos. Ela vai ser mais atualizada. Ela vai ser mais atualizada que a Folha de São Paulo do próximo domingo. Só que não. As pessoas querem adaptar, não é a mensagem. Elas querem adaptar a sua vida no evangelho. Elas querem que o evangelho, de alguma forma, internalize a maneira como elas vivem. Mediocremente vivem. E sabe o que é pior? O pior é pensar que esses fatalistas, esses pregadores fatalistas, estão impregnando nas cabeças das pessoas que você pode ver uma vida sem consequência, uma vida sem coerência. Você pode ver o que quiser, porque é Cristo que importa. Gente, é muito simples. Se fosse para viver assim, não tinha necessidade de arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não sei qual foi a mensagem que você ouviu no dia da sua pregação. E aí, na minha conversa com a Moab, eu lembro que eu fiz um comentário que uma outra irmã presente não gostou. E eu disse para ela o seguinte: na nossa comunidade nós temos um hábito. Quando o irmão começa a chegar, a gente recebe muito bem, trata bem, dá café, convida para jantar, para almoçar. Até que quando a gente sentir a proximidade, a gente faz duas perguntas. A primeira é: o que é o evangelho? Você está julgando a pessoa? Não, meu irmão, eu só fiz uma pergunta. E sabe por que a gente pergunta isso? Porque nós não queremos uma resposta teológica. Nós não queremos que você use hebreu, aramaico, grego para responder isso. Nós queremos uma resposta simples, que nós chamamos de mínimo operacional. Porque Deus nos salva com mínimo operacional. E a segunda pergunta é: conta-nos com luxo de detalhes. A gente está super feliz em saber como foi a sua conversão. E a pessoa fala assim: eu nasci na igreja. Fala: opa, que interessante. Então você é quase um judeu. Porque o judeu pensava assim. Por isso que o judeu não aceitou Jesus. Porque se você nascia no judaísmo, era o quê? Judeu. Eu fui, meus irmãos, durante muitos anos alguém que acreditava que a palavra que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu pensei: pronto, é só eu converter, eu converto a mulher e os meninos. Mas quando você olha o texto, o contexto, Paulo está tendo uma palavra de sabedoria para aquele homem. E de fato aconteceu, a família dele se converteu. Aí o cara pega essa palavra e transforma numa doutrina. Aí agora a nossa igreja é o seguinte: nasceu aqui, é de Jesus. E aqui, meus irmãos, não sei quantos estão familiarizados. Lá em casa, eu trago um monte de notícia para a Alice e para o Mateus. Filha, Deus é bom. Filha, Jesus é maravilhoso. Filha, Jesus morreu no nosso lugar. Mas, filha, você está condenada. Aí, né, amor? Teve um dia que a nossa filha entrou em crise lá em casa. Mas eu prefiro que ela entre em crise com a verdade do que ela entrar com a mentira. Não, filha, não se preocupe, você é filha de Deus. Aí vai crescer esse bando de adolescente aí, igreja aí, ó. Tem nada de Jesus. Nada de vida coerente. Adolescente transa com a namorada, vai na igreja, levanta as mãos e tá tudo certo, ó. Porque não converteu com o evangelho, ó. Converteu com qualquer outra coisa que não foi o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E minha filha, um dia, a Ieda me mostrou, fiquei impactado. Chegamos na sala, onde ela estuda, e ela estava tendo aula. Enquanto ela estava tendo aula, ela escreveu num papel, assim, ela fez um desenho. Sabe o que ela escreveu? Como é que ela escreveu, amor? Senhor Deus e Jesus, eu te amo, né? Perdoe os meus pecados. Se converteu? Não sei, não estou aqui para julgar se ela é convertida ou não. Mas eu te garanto uma coisa. Se ela converter, ela vai converter na mensagem, essa mensagem. Que não é a mensagem que o João falou que estava sendo seduzido à igreja. Eu digo para minha filha: eu te amo, assim, de maneira. O que você fizer, eu vou te amar. Mas isso não quer dizer que eu vou ser conivente com a sua forma de ser. Pai, você me ama, então me dá dinheiro para comprar cocaína? Mas é exatamente como a igreja pensa hoje. Ué, não é? Não posso tirar uma carreira de cocaína? Papai, se eu que sou mal penso assim, imagina Deus que é bom e justo. Ah, papai, você me ama? Amo, Mateus, então me dá uma arma de verdade? Não, filho, isso pode matar você, matar com um monte de gente.
Meus irmãos e minhas irmãs, ou nós nos aprofundamos naquilo que nós ouvimos desde o princípio, ou nós vamos começar a ser um lugar de encontros religiosos. Olha para a Europa. Aqui, ó. Nosso irmão mora na França. Olha para o que virou a Europa. A Europa hoje tem papos intelectuais a respeito de religião. Jesus pode ser que existiu. É ou não é, Natel? Aliás, Jesus é como se fosse, como é que chama lá, os deuses gregos lá, né? Um mito. Um mito. Mas é fácil olhar para a Europa e fazer essa denúncia. O difícil é olhar para a nossa vida e ver isso. Porque pode ser que Jesus é um mito na sua vida. Sabe como é que eu sei? A consequência da sua vida. A maneira como você vive demonstra a maneira como você pensa para Jesus. Pode ser que você está olhando Jesus só como alguém que te salvou. Ai, que Deus bondoso. Mas não foi só isso que a gente veio olhar para Jesus, não. A Bíblia fala que ele é o nosso Kyrios. Kyrios significa o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso proprietário. Ele pagou um alto preço. Segundo 1 Coríntios capítulo 6, 19, 20, nós não pertencemos a nós mesmos. Esse é um princípio, tá vendo? Só que aí a forma, como é que deve viver alguém que vive assim? De acordo com a vontade daquele que te comprou. Mas não, como o Paulo fala, o como é por conta do cliente, né, Paulo? O como é por conta do cliente. E um evangelho diluído, fraco, frágil. Qualquer lutinha que vem, opa, eu vou cuidar do meu, você cuida do seu. Cada um cuida de si mesmo, né? Você não tem nada a ver com a minha vida. Rapaz, quando eu escutar, eu vou falar uma coisa pra você, se um dia você falar isso pra mim, eu vou falar uma coisa pra você. Ou nós estamos na igreja errada, ou nós não somos irmãos. Porque se tem uma coisa que o crente deve fazer é o quê? Intrometer na vida um do outro. Porque Deus que mandou ele. Então não acha onde se um dia eu ligar e falar, meu irmão, ó, você está assim, vivendo outra religião aí, porque não é a que nós acreditamos, não. Tem alguma coisa errada na sua forma de falar, de viver, de interagir. Sim, não é julgamento, isso é fato. Né? Julgamento é falar, eu acho que, será que você é, né? Isso é julgamento. Para encerrar, meu irmão e minha irmã, olha só. De fato, Jesus disse, né? Lucas 14, 27, da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. O problema, gente, que tem muita gente confundindo ser membro de igreja com discípulo de Jesus. Tem muita gente que confunde dizimista com alguém que é discípulo de Jesus. Tem muita gente que confunde alguém que lê a Bíblia como um discípulo de Jesus. E não é isso que Jesus está ensinando sobre ser um discípulo de Jesus. Como princípio, ser um discípulo de Jesus remete a muitas outras coisas, que simplesmente ler a Bíblia e ir aos cultos domingo. Aliás, o que remonta a ser um discípulo fala mais na segunda do que no domingo. Você só honrou de dia. Porque isso é uma dicotomia grega, né? Domingo eu tenho, né? Sou cara de santo, não bato a mulher e nos meninos. Na segunda, licença para matar. Ué. É o jeito como a igreja tem vivido. Povo, gente, quem fez do Caraíba aqui? Eu me lembro quando eu trabalhava no Caraíba, teve um dia que eu fiquei assustado. Eu me lembro que eu atendi o telefone, eu trabalhava na secretaria da igreja, atendi o telefone, o cara falou, você conhece o fulano? Eu falei, conheço? Nosso irmão, presbítero aqui. Pois é, esse vagabundo está fazendo um monte de obra aqui em Uberlândia, às custas do dinheiro dos outros. É um vigarista, pega o dinheiro e não faz o que tem que fazer. Cara, não sei se eu senti vergonha de mim, da igreja, da mensagem ou do irmão. Sinceramente. Sinceramente. Meu irmão, o que fala se você é discípulo não é se você vem na igreja. É a maneira como você vive e transparece o evangelho que você recebeu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Com todo respeito. Você pode até não conseguir pagar uma pessoa, você devia ficar envergonhado, pelo menos. Não dá conta de pagar os outros. E quando eu olho para a Bíblia, e não dá tempo de falar isso, teria que ter um estudo, né, para a gente poder falar mais sobre isso. Mas a Bíblia está repleta de princípios. Repleta de princípios. E sabe o que o ser humano é? Uma máquina de quebrar princípios.
Sabe por que, que às vezes a pessoa vai mal em finanças? Porque ele quebra vários princípios. Vários princípios. Para no final das contas, ele pedir para Deus pagar a conta dele. Pedir para os irmãos interceder pela falta de disciplina e pela falta de princípios que ele está quebrando desde o início. E ele não percebe isso. Relacionamento tem princípios, velho. Na Bíblia ensina vários princípios a respeito de relacionamento. Aí o cara resolve o quê? Quebrar todos e pede para no final Deus dar um jeito. Impressionante isso. Vou dar só um exemplo. Para vocês, comunhão é um princípio ou não? E você entende o tanto que é sério isso? E as pessoas quebram isso numa naturalidade. Numa facilidade. Você pode até não ter tempo para ter comunhão, mas você devia ficar preocupado de não ter tempo. Entende o problema? Porque Jesus não vai botar uma arma na sua cabeça para você ter comunhão. Vai? Não vai. Mas na hora que você estiver perdido pelo mundo, aí não adianta. Lógico, Deus pode restaurar a sua vida completamente. Não estou falando disso. Mas se você continuar insistentemente quebrando o princípio todos os dias, não adianta tentar tampar o sol com a peneira depois. Ah, não, mas está tudo certo, Thiago, porque de verdade eu sou bem sério com isso, porque eu sei que uma vez que eu fui salvo, estou salvo para sempre. É porque a pessoa acha que ganhou salvação, ela acha que ganhou um presente, assim, um celular. Ah, toma salvação, guarda, não perde. Na minha Bíblia fala que a salvação é uma pessoa, que se chama Jesus Cristo. E segundo o apóstolo João, no texto que ele escreveu, se você permanecer nessa mensagem, você permanecerá tanto no Pai quanto no Filho. Mas o que vai acontecer se eu não permanecer no Pai nem no Filho? Uai, fala você, ué. Se na sua Bíblia fala outra coisa, se na maneira como você quer acreditar fala outra coisa, vai de conveniência. Aliás, o que mais tem, né? Evangelho de conveniência. Que é o evangelho de acordo com a cara de quem? Do cliente. Uma vez um pregador disse, eu vou encerrar com isso, prometo. E ele falou assim, prega o evangelho de tal maneira que se for o caso, você tentar aqui reiniciar, começando com 3 pessoas, até virar 12, e depois tentar aumentar de novo, pregue. No que prega o evangelho na perspectiva de que as pessoas falam, nossa, uau, vou compartilhar essa mensagem com todos os meus amigos. Provavelmente essa mensagem, se eu vi um irmão aqui que falou assim, e aí, irmão, o que você está assim? Eu estou gostando, achando legal, bem interessante. Eu falei, meu irmão, essa mensagem não é interessante. Se tem uma coisa que essa mensagem não é interessante. Interessante é um carro moderno, uma casa boa. Interessante é ter dinheiro na carteira. Talvez interessante é ter um bom amigo. O evangelho não é interessante. O evangelho não tem talvez, adjetivo para definir. Mas por que as pessoas pensam que é interessante? Porque é mais uma mensagem. É mais uma possibilidade. Deixa eu ver qual que me adequa. Deixa eu ver qual que eu gosto. Deixa eu ver qual que vai me fazer mais o quê? Feliz. E eu vou te falar uma coisa. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Sabe por que crente não quer ter aflição? Porque ele continua querendo preservar a sua própria vida. Simples. Simples. E Jesus disse, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Essa é a mensagem, segundo João, que dele ouvimos desde o princípio. Mas não. Nós queremos mudar a mensagem. E vou te falar uma coisa, meu irmão. Se você está tentando fazer isso na sua própria vida, você é um iníquo. Você tem o mesmo espírito de Satanás. Desde o princípio. Tentando mudar quem Deus é por conveniência. E Deus jamais vai fazer isso. Você não foi chamado para dar uma sugestão para a igreja. Ou uma sugestão no evangelho. Sugestão para mudar a cadeira de lugar é outra coisa, viu, gente? Tanto Paulo quanto eu, nós temos aqui a obrigação bíblica de preservar o quê? As sãs doutrinas. E não preservar os irmãos. Se tem uma coisa que nós temos que fazer aqui é fazer você lutar contra você mesmo. Se tem um inimigo que você tem, não é o evangelho, é você. Maldito é o homem que confia no homem. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo,
É como se o apóstolo Paulo escrevesse para nós hoje, como se fosse a última mensagem. Não, Tiago, mas isso eu já conheço. Já cansei de ouvir isso que você está falando. Pois é, meu irmão. Mas como eu sei que você e eu temos um problema de memória, igual o computador, né? A memória vai estragando, você tem que trocar, eu tenho que estar reforçando sempre isso. Porque a chance de eu e você sermos seduzidos é infinitamente possível. Quando eu olho para um homem como o Caio Fábio, como o irmão lá que está pregando, e a maneira como eles estão dizendo, eu sinto temor no meu espírito. Quem garante que amanhã não sou eu? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque eu não estou aqui disposto a julgar o que o irmão disse, mas eu estou disposto a comparar o que ele disse frente às Escrituras. Amém, meus irmãos? Estefania e o Nathaniel estão indo para a França. Muito cuidado. Muito cuidado. Por isso que, às vezes, quando alguns irmãos nossos querem ir embora, a gente senta, irmão, é isso mesmo, Deus está te encaminhando para aí. Por quê, gente? Não é porque não quer que vocês fiquem aqui com a gente, não. Sabe aquele amorzinho? Não, não é por causa disso, não. Porque a gente sabe do perigo quando você tira uma brasa do braseiro assim, ó, para ela se apagar. Alguém sabe o que eu estou querendo dizer aqui, não? Não se esqueça, meu irmão. Você vai ser seduzido o dia inteiro, o tempo inteiro, para que você aparte desse evangelho. Para que você aparte da mensagem da cruz, que é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, sabedoria de Deus. Tem muita igreja sábia, super intelectualizada. Paulo escreveu, são os gregos, que querem o quê? Sabedoria. Sentam na mesa, puxam uma taça de vinho, um cigarro. Vamos falar de Jesus? Mas ele disse também que havia entre eles os judeus, que eram sinônimo de pessoas que buscavam o quê? Sinais, maravilhas, prodígios. Sabe aquele reteté? Fogo do céu, sabe essa coisa? Esse misticismo louco. E Paulo falou que nenhum nem outro está certo. Porque nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Esse é o nosso poder e esse é a nossa sabedoria. Então, se a sua sabedoria não está apoiada nisso, desculpe te dizer que você está fundamentado em outro evangelho, que não esse. Por isso que para nós, quando uma pessoa diz que nasce na igreja, ela tem um problema. Porque até quem nasce na igreja vai ter necessidade de se encontrar com o nosso Salvador. E eu duvido que quando você se encontra com esse Salvador, vai ser um encontro como se fosse assim, oi, Haroldo! Cara, eu conheço o Haroldo agora. Bom demais. Porque segundo a Bíblia, o que acontece nesse encontro é algo tão espetacular, mas tão grandioso, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se esse encontro não fez um barulho na sua vida, meu irmão, pode ser que você não teve encontro nenhum. Isso é grave, porque nós estamos falando da sua alma. E eu não estou preocupado se você está certo ou errado, se você está feliz ou triste. Ontem nós fomos visitar a avó da Ju, né, Ju? E lá ficamos falando de doença, porque ela está enferma, né? Em um momento eu falei, Dona Maria, eu queria fazer a pergunta mais importante da tarde. Como que anda a sua relação com Cristo? Porque segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus, não temer aquele que pode matar o corpo. Antes temer aquele que pode matar o corpo e a alma e lançá-la no inferno. Você quer temer, meu irmão? Salmo 111. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus. Por isso, meu irmão, quando um pregador fala que você pode tirar a carreira que você quiser, dormir com a mulher que você quiser, pode ficar tranquilo, eu fico imaginando de onde esse cara tirou essa patota. Eu sei de onde ele tirou, do quinto dos infernos. Não tem outro lugar. Cara, se você fosse Satanás, essa seria exatamente a mensagem que você pregaria. E com cara de crente. E com cajá de crente, com bíblia de crente, com igreja de crente, com dízimo de crente, com auditório de crente. Sabe por que eu acho que esse cara, de verdade, e quando eu olho para uma igreja igual a igreja dele é gigantesca. É gigantesca. Igreja milionária. Quando eu olho para aqui, eu falo, Jesus amado, ou nós está muito errado, ou esse cara está muito certo. Porque será que não teve um irmão, um abençoado que não levantou? Opa! Tem alguma coisa errada com isso aí, ué? Mas sabe por que não faz isso? E o medo? Se indispor com os irmãos. E o medo de perder a clientela? Rapaz, se Jesus tivesse essa preocupação, ele tinha ficado com 5 mil homens, fora mulher e criança, lá em João capítulo 6. Porque na hora que o povo começou a ir embora, não sei. Sabe o que os discípulos fizeram? Ela fala que eles fizeram assim também, ó. Jesus, o povo está indo embora, você não está preocupado, não? Ele falou assim, pois é, tem mais alguém para ir embora?
Olha a preocupação de Jesus em encher a igreja. Nós temos que aprender mais de Jesus, meu irmão. E menos de Aristóteles, menos de Platão, menos dos filósofos. E aí esse dia um jovem falou para mim, não, porque segundo Calvino, Moab. E eu virei para ele e falei, meu irmão, eu acho que o Calvino foi um grande irmão, um homem de Deus. Eu queria saber o que Deus tem falado com você, ué. Ou você vai ficar vivendo na fé, de carona na fé de outras pessoas? Até quando? Gente do céu, nós recebemos o próprio Deus encarnado. Esse Deus nos visitou, esse Deus se encarnou em nós. E nós estamos, não que não seja relevante ler esses documentos, isso é só relevante. Mas isso não é determinante. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Dona Maria. Como anda a sua relação com Cristo? Não me importa se você está brigando, triste, sem dinheiro. Isso não importa diante do Evangelho. Sabe o que importa diante do Evangelho? A sua relação com Ele, com Cristo. Coerência. Vidas. Como é que você fala? Consequentes, né, Paulo? É isso que importa. Não importa se você entende grego, aramaico, judaico, laico, tudo laico que você entender. Importa a sua relação com o Salvador. Amém, meus irmãos? Pedi para o Haroldo ministrar uma canção. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Curva seus olhos, por gentileza, sua cabeça. Pode ir. Só queria... a Rosana não veio hoje, a Rosana estava online, até não estava bem. Ela está meio constipada. Aí, por via das dúvidas, né? Porque tudo hoje é... Sim. Né? Então, achou melhor ficar em casa, tá? É só isso. Amém. Eu brinquei com o Pedro, né? Não sei se alguém ouviu alguma coisa, não, mas é porque realmente ela não está bem. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque um dia nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nosso coração creu. Não por uma disposição do nosso coração, mas pelo poder, pela virtude que há em Cristo Jesus. Graças porque fomos visitados pelo Senhor, sem merecermos, ó Deus, absolutamente nada disso. Graças, Senhor, porque nós fomos colocados no reino dos céus. Graças porque os princípios de Deus foram colocados no nosso espírito. E hoje, a vida que agora vivemos, como está escrito em Gálatas, vivemos na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por nós. Graças, Senhor, porque apesar de várias vozes sendo proclamadas no mundo, nós ouvimos a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, o qual morreu e se entregou no nosso lugar. E agora nós não pertencemos a nós mesmos, somos propriedade exclusiva de Deus. E nós não vivemos mais a nossa vã maneira de viver, mas fomos colocados nos padrões de Deus. Sabemos, ó Deus, que o homem foi chamado pelo Senhor para viver uma vida santa, sem pecado. Mas mesmo quando pecamos, sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Mas o nosso padrão é Cristo. O nosso fundamento é Cristo. E este crucificado, ressurreto ao terceiro dia, Senhor. Por isso, Senhor, como disse o apóstolo Paulo, não há outra mensagem, a não ser do Cristo e esse crucificado. Esse é o nosso poder, e essa é a nossa sabedoria, que possamos estar crucificados com Cristo, por toda a eternidade. Que esse sinal, que essa figura, que esse ato proclamado por Jesus Cristo, seja encarnado em nós, cada dia mais. Não há outra possibilidade a não ser por meio de Cristo. Não há outra possibilidade se nós estivermos em Cristo. E Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso, Deus, eu quero orar por mim e também pelos meus irmãos nessa manhã. Que o seu Evangelho nos confronte, Senhor. Que ele nos invada. Que ele nos promova arrependimento das nossas obras más, Senhor.
Que se há em nós algum caminho mau que não pertence ao Senhor, o Senhor possa trazer para nossa consciência, para que possamos nos arrepender diante do Senhor e termos vidas consequentes, Senhor, a essa mensagem. O Senhor pagou um preço, o Senhor pagou um alto preço, para que nós pudéssemos ser feito justiça de Deus. Porque ao sermos feitos justiça, segundo a Bíblia, o Senhor foi feito pecado no nosso lugar. Foi uma vida pela outra, Senhor. E agora, como justos de Deus, homens que foram redimidos, justificados, que fomos santificados pelo Senhor, possamos andar como Cristo andou. Graças, Senhor. E não nos permita apartarmos jamais dessa mensagem. Essa é a mensagem que dele ouvimos, desde o princípio. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Não há trevas. Não há trevas nenhuma. A nossa oração é em nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, Cristo Jesus. Amém. Ó profundidade das, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Irmãos, antes de concluir esse tempo, somente uns minutinhos mais, por favor, da sua paciência, para uns 3 comunicados que